Olá, você que tem criança em idade escolar, fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai conversar sobre os transtornos da infância que mais atrapalham a desenvoltura, o desempenho das crianças nas escolas e que também geram queixas, reclamações e encaminhamentos para atendimento em saúde quanto às nossas crianças. Eu sou o Moacir Toledo, sou médico de família e psiquiatra. Estou deixando aqui as minhas redes sociais para você seguir e eu aguardo seus comentários aqui na área pertinente. Nesse canal aqui a gente conversa sobre saúde e os melhores usos dos serviços em teu benefício, os serviços de saúde, evidentemente. Então, os transtornos da infância eu quero abordar três principais aqui: deficiência intelectual, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o TEA, transtorno do espectro autista, talvez sejam os que mais estejam implicados aí. Evidentemente que o transtorno de déficit de atenção muitas vezes evolui com o TOD, transtorno desafiador opositor, e até o transtorno de conduta numa crescente aí de piora do quadro, infelizmente, em muitos dos casos. Sobre a deficiência intelectual, essa é uma classificação nova, mudou a nomenclatura no DSM-5, antes se chamava retardo mental, leve, moderado, grave, profundo, agora é deficiência intelectual, leve, moderada e profunda, leve, moderada, grave e profunda. E é um déficit de inteligência que a criança tem. A criança tem uma falta de habilidade de lidar com situações novas, de aprender, e quanto mais severo for, menos capacidades a criança vai desenvolver. Ela vai atrasar para falar, para andar. No grau mais grave, a criança não consegue falar, emite sons, muitas vezes a criança tem cialorreia, aquela baba, ela tem um prejuízo motor, ela é mais lenta. Então, é uma criança possivelmente que nasceu com esse problema e não desenvolve grandes habilidades. Uma entidade que sempre está presente na deficiência intelectual são nas crianças portadoras da síndrome de Down. Sempre se acompanha de algum grau de retardo. A grande maioria está no grau moderado. São crianças que aprendem a falar, conseguem cuidar de si com algum treinamento, mas não desenvolvem habilidades para as atividades instrumentais de vida diária, ou seja, para a vida em sociedade, para trabalhar, para gerir a própria vida. Elas têm dificuldade, elas vão sempre ter que ser assistidas por uma pessoa capaz. E essas crianças, ao entrar na escola, elas têm uma dificuldade de aprendizado e muitas vezes também um prejuízo comportamental, no sentido de que muitas vezes elas são intolerantes às frustrações, às contrariedades, e aí aparece alguma coisa sobre agressividade, violência, e que a gente às vezes precisa manejar isso medicamentosamente, além de comportalmente, com terapia ocupacional, com psicologia, e muitas vezes auxílio pedagógico aí com a psicopedagogia. E o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, então, incidência. O retardo mental, a deficiência intelectual, é descrita como tendo cerca de 1% da população. A gente, na prática clínica, acredita que isso de fato é mais. Porém, como tem um estigma ruim esse diagnóstico, muitas vezes os profissionais não botam no papel esse diagnóstico e apontam só a comorbidade. Às vezes tem comorbidade com TDAH, às vezes tem comorbidade com autismo, e os profissionais tendem a botar um outro diagnóstico, que tem um menor estigma, e não colocar o diagnóstico F70, F71, que é o diagnóstico de deficiência intelectual. Quanto ao TDAH, é o diagnóstico mais frequente na comunidade. Nos livros, todos estão descritos em torno de 5% das crianças. E veja que a gente não tem 5% das crianças tratando, porque a grande maioria não chega ao diagnóstico e não se faz o tratamento nem medicamentoso, nem comportamental na psicologia ou na terapia ocupacional. É aquela criança hipercinética. Tradicionalmente, os meninos são agitados, impulsivos, hiperativos e não tanto desatentos, mas aquele aceleramento dele, aquela hipercinesia, não deixa ele focar nas coisas, ele tem prejuízo de aprendizado. Enquanto que nas meninas, esse mesmo diagnóstico, TDAH, as meninas tendem a ser mais desatentas, mais quietas. Por isso, elas atrapalham menos na sala de aula e, com isso, são menos encaminhadas para o diagnóstico. Elas têm diagnóstico muitas vezes tardio. Não é novidade nenhuma essas meninas descobrirem o seu diagnóstico quando elas vão fazer faculdade de pedagogia, de fonoaudiologia, de psicologia. Elas descobrem que tinha esse diagnóstico desde a infância e nunca foi aventado, nunca foi investigado, portanto, nunca tratado. E essa criança é encaminhada e ela precisa fazer. Tem tratamento medicamentoso, comportamental e também
comportamental é muito importante no sentido de fazer a criança dormir cedo, da criança ter atividade física. A criança, para ter atividade física hoje, precisa ter menos tela, e os pais precisam se doar algum tempo para brincar com essa criança e também fazer a criança participar das atividades domésticas, das vidas domésticas do dia a dia. Ela precisa participar para ela aprender, para ela se capacitar para a vida. E assim ela fica menos nas telas. E também quanto à alimentação. Nós estamos expostos a uma alimentação muito industrializada, que é muito inflamatória, e com isso as crianças ficam inflamadas, a inflamação entra pelo intestino, essa inflamação se torna sistêmica e chega ao encéfalo, né? É quebrada a barreira intestinal, depois é quebrada a barreira hematoencefálica e entram substâncias inflamatórias para o cérebro. E na criança, essa neuroinflamação faz desatenção, hiperatividade, a irritabilidade do TOD, que é uma evolução do TDAH não tratado, às vezes mesmo tratado, acontece de progredir com o TOD, com o transtorno de conduta. Nos adultos, essa neuroinflamação vai fazer sintomas de ansiedade, depressão. Quando mais graves, pode até fazer quadros psicóticos da doença bipolar ou da esquizofrenia. E depois que a gente está muitas décadas neuroinflamado, a gente vai fazer doenças degenerativas cerebrais, como o Parkinson e a demência de Alzheimer, mal de Alzheimer. Mas voltando aos transtornos da infância, já fomos até aos idosos. O TEA. O TEA se fala muito atualmente, fala-se que aumentou muito os diagnósticos de TEA, que aumentou muito a incidência, mas eu vejo que aumentou muito os diagnósticos, e não exatamente a incidência. Transtorno do espectro autista se chama, porque na última classificação norte-americana, eles juntaram o transtorno autístico clássico, que tinha os 3 prejuízos de comunicação, de interação social e padrão restrito ou excêntrico de interesses, juntou com o transtorno de Asperger, que tem 2 dos 3 componentes do TEA. Prejuízo de interação social, padrão restrito de interesses, mas no Asperger não tinha o prejuízo de comunicação. Ele consegue se expressar, se comunicar, falar bem, mas é uma comunicação entediada, difícil, porque ele tem um padrão restrito de interesse, então ele só fala daquele assunto, e também ele não consegue fazer uma interação social adequada com os pares, por isso que está também no transtorno do espectro autista. Então, ao juntar esses 2 diagnósticos, aumentaria a incidência. Deve ter acontecido um aumento, porque assim, a idade materna das mães estão mais velhas, eles têm mais chance. A gente já sabia que tinha mais chance de fazer síndrome de Down, as mães, a partir de 36 anos. Também a gente está mais exposto à alimentação industrializada, e isso faz a gente ter mais neuroinflamação, como falamos há pouco, e também o maior conhecimento se chega mais ao diagnóstico. Tem muita comorbidade com deficiência intelectual, tem muita comorbidade com TDAH, e muitas vezes as crianças eram apontadas só para o TDAH ou só para a deficiência intelectual e não se apontava para o TEA. E agora tem acontecido o contrário, muitas vezes não se apontam essas outras comorbidades nos laudos e se aponta só o TEA. E o TEA, a criança vai precisar de muita estimulação e tem que se revisar muito as expectativas, porque o diagnóstico de TEA serve para dar nome a uma condição estável do ser humano, estável da criança. Quando o médico fala que uma situação uma condição estável, é porque ela tende a não piorar, mas também tende a não melhorar. Lógico, com o tratamento alguma coisa melhora, sem tratamento tende a ter alguma piora, mas assim, ela meio que tem uma evolução natural dela e não é possível a gente modificar totalmente. Isto é, mesmo com tratamento intensivo e precoce, a gente melhora uma criança, mas não vai absolutamente retirar todos os sinais, não vai acabar com a presença dos sinais de TEA e de autismo. Casos em que as pessoas venceram completamente o TEA, se tornaram exímios oradores, nós temos casos até de internautas, aí, youtubers de sucesso, que se dizem autistas. Isso, evidentemente, é uma construção da falsa jornada do herói. Se ele é um exímio orador hoje, um exímio comunicador, com boa interação social, com desenvoltura, certamente o diagnóstico estava equivocado lá no passado. Era mais um desses que engrossam, que aumentam a incidência de autismo na comunidade, que na verdade é o aumento de diagnósticos, não necessariamente o aumento do autismo. E eu falei que como que você ia dar encaminhamento a isso? A gente precisa lembrar primeiro das coisas mais simples e das mais básicas. Sempre que você for encaminhado, você deve buscar o auxílio do médico que te assiste, que assiste a tua família, daquele médico que vocês conhecem, seja o pediatra, seja o clínico. Primeiro esse médico.
e depois, se precisar da especialidade, esse médico vai saber encaminhar. É muito frequente as escolas encaminharem para a neurologia. Eu acho pertinente encaminhar para a psicologia e para a psiquiatria. Por que se encaminha muito para a neurologia? Porque existe um estigma ruim com a psiquiatria, então as escolas acabam preferindo falar que é para ir para o neuro. Mas vejamos bem que a neurologia é uma especialidade que cuida mais das doenças cerebrais no sentido físico, quando existe lesão aos neurônios, como derrame, AVC, tumor cerebral, hidrocefalia, que comprime os neurônios, aumenta a pressão intracraniana e faz uma lesão por compressão dos neurônios, epilepsia, que é uma anormalidade elétrica dos neurônios, mas as doenças comportamentais são todas descritas no capítulo da psiquiatria, como a deficiência intelectual, o TDAH e o TEA, então são todos descritos dentro da psiquiatria. E, tradicionalmente, essas crianças são encaminhadas para a neurologia. O neurologista, como especialista em doenças neurológicas, ele vai pesquisar as doenças neurológicas. Então, ele vai fazer eletroencefalograma, laboratório, exame de imagem cerebral e vai descartar que tenha tumor cerebral, derrame, hidrocefalia. Vai fazer eletroencefalograma, vai descartar que exista atividade epilética e vai dizer, não deu nada neurológico. E ele vai precisar da ajuda, geralmente, da neuropsicologia para fazer os testes neuropsicológicos para auxiliar ele no diagnóstico se tende a deficiência intelectual, se tende a desatenção ou se existe o transtorno do espectro autista. E, evidentemente, ele vai medicar como está no livro, né? Todo médico pode atuar em todas as áreas. Mas o que eu quero deixar claro é que, geralmente, esse caminho é mais longo, mais demorado e mais dispendioso do que logo ir para a psicologia e para a psiquiatria, que está mais habituada a fazer esse diagnóstico e a manejar estes diagnósticos. Então, primeiro, é o médico assistente da gente, o médico mais generalista, o médico de família, o clínico, ou o pediatra dessa criança. E esse médico vai saber te encaminhar melhor para fazer os exames e fazer o diagnóstico, caso precise da especialidade. E aqui nós estamos em Sinop, interior do estado do Mato Grosso, a gente nunca deve pensar em neurologista da infância, ou psiquiatra da infância e adolescência. A gente tem que pensar mais na especialidade geral, psiquiatra geral, neurologista em geral, neurologista clínico, né? Neurocirurgião muito menos vai lidar com isso. Porque nós estamos no interior e ao médico é permitido atuar em todas as áreas. As subespecialidades, as especialidades dentro de outras especialidades, geralmente estão presentes só nas capitais. Isso vai dificultar mais ainda o encaminhamento das famílias a chegarem nesses ultra especialistas e enquanto não vão nos médicos mais generalistas. Bom, eu espero ter contribuído com você, falando sobre os principais diagnósticos, problemas que acarretam de aprendizado na escola, como se faz o diagnóstico, como se trata e onde deve começar os encaminhamentos, sempre do mais geral para o mais específico posteriormente, para a gente não dificultar a entrada no sistema de saúde. Gostou? Dá teu like, não gostou? Dá o dislike também. Encaminha esse conteúdo para quem você possa ajudar com esse conhecimento e eu aguardo os seus comentários aqui na área pertinente. Muito obrigado.